Oi pessoal, dando continuidade ao assunto divisão celular. A gente viu na aula anterior a divisão celular mitótica, né? Detalhes dela. Agora a gente vai começar a ver a divisão celular meiótica. Tá? Bom, como eu disse antes para vocês, a meiose tem uma característica importante, que é a de embaralhar informações genéticas. Oriundas aí do seu pai e da sua mãe. Se a gente não tivesse um embaralhamento genético promovido pelo crossing over na meiose, uma pessoa só poderia gerar gametas de dois tipos, com metade do DNA que recebeu do pai ou a metade do DNA que recebeu da mãe. Graças à meiose, esse número de tipos de cromossomos de gametas é aumentado infinitamente, porque ela ocorre ao acaso e pode acontecer em qualquer trecho do cromossomo, certo? Mas é importante lembrar que ela não gera novos genes, não gera novas características genéticas. O que ela faz é embaralhar os genes que já existem, certo? Aumentando a possibilidade da variabilidade genética. Por que a variabilidade genética é importante? Nós estamos passando agora por um período de pandemia. Imaginem se todos os seres humanos fossem iguais geneticamente e tivessem a tendência genética de ser suscetível à forma grave da Covid-19 e morressem por causa dela. Provavelmente, a nossa espécie poderia ser extinta por causa desse vírus. Mas, como nós somos variáveis geneticamente, há pessoas que desenvolvem, infelizmente, a forma grave da doença e acabam falecendo, mas há pessoas que têm a doença e são assintomáticas. E isso provavelmente deve-se à condição genética que ela possui. É óbvio, além de toda uma questão de bem-estar, né? A pessoa que vive melhor nutrida, vive em uma situação mais confortável, provavelmente tem mais chance de sobreviver do que uma pessoa que está subnutrida, não teve a chance de desenvolver seu sistema imunológico à plenitude, né? Mas essa variabilidade permite que mesmo com uma doença grave, alguns da espécie sobrevivam e a espécie não seja extinta por causa dessa doença, certo? Bom, seguindo adiante. A meiose ocorre somente em células diploides, ou seja, é aquela que tem 2 N cromossomos. No exemplo das nossas células, 46 cromossomos. Não dá para fazer meiose na célula que já é haploide, no espermatozoide, porque não tem como ter metade de 23 cromossomos, certo? Ela é reducional porque ela reduz a metade o número de cromossomos presentes na célula-mãe. Então, a célula-mãe precisa ser no mínimo diploide. E o que ela faz é separar cromossomos homólogos. E ela tem duas grandes etapas divididas em subetapas. É a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é reducional, é ela que reduz a quantidade de cromossomos na célula. Enquanto a meiose 2 é equacional, ela mantém a quantidade de DNA na célula após ter sido reduzida. Então é um processo contínuo, mas é dividido em etapas para questões didáticas. São essas etapas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Aqui temos aí essas etapas: prófase, metáfase, anáfase, depois ocorre a telófase 1, prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Falando primeiro da primeira divisão, meiose 1, prófase 1. Essa prófase 1 é dividida em mais 5 subetapas. Lesi-Padidi. Lesi-Padidi, por quê? Essas etapas recebem o nome de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Por que a gente detalhou tanto essas etapas aqui?
Porque é aqui que acontece aquele evento importante que é a permuta ou o crossing over. É aqui que um cromossomo lança a perninha sobre o outro e faz troca de pedaços, né? Então olha lá. Primeira, leptóteno. Cromossomos não espiralados, já duplicados, mas ainda não espiralados. Carioteca íntegra, nucleolo íntegro. Fuso, centríolos já duplicados, mas ainda não foram para os polos. Os centríolos começam a ir para os polos, os cromossomos ficam melhor pareados e começam a se espessar, e nucleolo e carioteca começam a se desfazer. Paquíteno, centríolos estão mais aos polos ainda, nucleolo quase desapareceu, cromossomos mais grossos e mais espiralados. Diplóteno, tchau nucleolo, tchau carioteca, centríolos nos polos opostos. E aqui são formados os quiasmas. Os quiasmas são pontos de contato, de cruzamento de cromossomos, que são os pontos onde ocorrerão as trocas de segmentos, fazendo o crossing over. Esses quiasmas são visualizados no diplóteno, e na diacinese esses quiasmas são mais evidenciados ainda. A gente vê formações em formas de X, que é onde está acontecendo a troca desses pedaços de cromossomos. Então, o leptóteno vem do grego leptos, que é fino. Os cromossomos são visíveis como fios finos enovelados. Já estão duplicados, porque essa duplicação aconteceu ainda na intérfase, porém a duplicação não é visível. Acontece um início de condensação, aparecimento dos cromômeros, pequenos nódulos formados no início da condensação, e surgem exatamente nas mesmas posições nos cromossomos homólogos. Então, leptóteno. Aqui um leptóteno observado em microscópio mesmo, tá? Os cromômeros, aqui o cromossomo e o nucleolo. Então a gente começa a ver esses cromômeros nos cromossomos, que é quando está tendo a condensação. Zígon, grego, ligação. Acontece a aproximação e ligação dos cromossomos homólogos, que são as sinapses. A sinapse é como se fechasse um zíper entre os cromossomos, eles ficam aderidos uns aos outros. E os cromossomos ficam mais espessos porque tem um maior grau de condensação. A gente consegue ver as tétrades, e os nucleolos são quase que totalmente desestruturados. Então a gente começa a ver 1, 2, 3, 4. Essas 4 perninhas aqui dos cromossomos homólogos duplicados e pareados são as tétrades. O nucleolo vai indo para o pau, carioteca também, e os centríolos vão para os polos. Olha lá, observando isso em microscopia, facilitando um pouquinho, observando as tétrades, nucleolo se desfazendo, se desorganizando, certo? Próxima etapa, o paquíteno. Pax vem do grego espesso. Os cromossomos parecem fios grossos devido ao alto grau de condensação e pareamento. Não se distinguem mais cromômeros e as tétrades já estão bem visíveis. As cromátides podem se tocar e trocar fragmentos, e as trocas de fragmentos equivalentes entre cromossomos homólogos é chamado de permuta ou crossing over. Então, os cromossomos bem espessos, a gente consegue ver os quiasmas, né? Olha lá, crossing over acontecendo, certo? Espessos, fios grossos. Próxima etapa, diplóteno, diplos grego, duplo. A gente tem um leve afastamento e maior condensação com grande evidenciação das tétrades. A gente consegue ver os quiasmas. O que são esses quiasmas? São pontos de contato e troca entre os cromossomos homólogos em forma de X. Então lá os quiasmas, o X. Então esse cromossomo aqui, que era todo tracejadinho, ele vai passar a ser tracejado com um pedaço contínuo, né?
e esse que era todo contínuo vai passar a ser um pedaço tracejado. Óbvio que isso é só representação da estrutura, a gente não consegue ver isso olhando para a célula. Só estamos tentando representar aqui através do desenho, evidenciando que esse cromossomo está trocando pedaço um com o outro. Aí os quiasmas observáveis no microscópio. E aqui então, olha lá, esse cromossomo era todo vermelho e esse era todo azul. Trocaram pedaços, esse passa a ter uma pontinha vermelha e esse que era todo vermelho passa a ter uma pontinha azul. Trocaram segmentos. Aumenta a variabilidade genética, aumenta os tipos de gameta que eu posso gerar, aumenta a chance de sucesso da minha espécie. Próxima etapa, diacinese, vem do grego dia, através, cinese, movimento, porque os cromossomos homólogos começam a se afastar e os quiasmas vão se deslizar através das cromátides irmãs para serem terminalizados, vão para o final. Esse evento é chamado de terminalização dos quiasmas. A membrana nuclear vai se desorganizar. Então, lá os quiasmas deslizando, indo para o final, fazendo terminalização. Certo? Olha lá, terminalização dos quiasmas. A carioteca se desintegra. Terminamos a meiose 1, certo? Permuta ou crossing over está intimamente ligado ao papel biológico da meiose. Aumenta a variabilidade genética das células produzidas. A variabilidade é transmitida aos descendentes e às células formadas por meiose. Tem uma maior variabilidade, aumenta as chances da espécie sobreviver às mudanças no ambiente. A frequência de ocorrência de permuta indica a distância entre os genes, então, quanto mais longe os genes estão, maior é a taxa de permuta entre elas, né? Então, e uma coisa importante é que a permuta não gera novos genes, isso só faz um embaralhamento dos genes que são gerados, porque o que gera novos genes é mutação. Então, imaginem que a gente tem genes com uma boa distância entre si, a taxa de crossing over acontece mais, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Beleza? Vamos lá. Após essa prófase 1, agora a gente tem metáfase, anáfase e telófase. Metáfase, o par dos cromossomos homólogos vão para a região equatorial das células, formando o fuso meiótico, ó lá. Todo mundo na região equatorial da célula. Anáfase 1, os cromossomos homólogos são puxados para as extremidades opostas, né, os polos opostos. Esse movimento ocorre por causa do encurtamento das fibras do fuso. Telófase 1, os cromossomos atingem os polos, o fuso se desorganiza, o núcleo e a membrana nuclear se reorganizam e a gente entra em uma fase de repouso chamada de intercinese. Agora, esse repouso pode ser de anos ou pode ser de segundos e nem acontecer. Isso vai depender de onde que essa meiose está acontecendo, certo? Passado, terminado então meiose 1, vamos para meiose 2, prófase 2, condensação dos cromossomos novamente, formação do novo fuso perpendicular ao primeiro e desorganização da membrana nuclear. Então, se o primeiro fuso foi na horizontal, o segundo fuso da prófase 2 vai ser aqui na vertical, certo? Então, lá, começa todo o processo novamente. Metáfase 2, os cromossomos estão no equador ligados pelo fuso em ambos os polos, como na mitose. Então, olha lá, os cromossomos no equador. Anáfase, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, os cromossomos filhos se separam e são puxados para os polos opostos das células. Olha lá, eles sendo puxados para os polos opostos. E telófase 2, a gente tem novamente a descondensação dos cromossomos, reorganização de membrana nuclear, nucleolo e a citocinese. Chegando aqui então, com 4 células filhas, com a metade da quantidade de DNA que a célula mãe tinha. Meiose 2. Analisando o gráfico da meiose, então, G1
2N cromossomos, ou 2C DNA. Esse DNA é duplicado, chegando a G2 com 4C. Passa pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, a gente volta a ter a mesma quantidade de DNA que tinha antes, mas não a mesma quantidade de cromossomos, porque a gente já tem aqui metade da quantidade de cromossomos, mas esses cromossomos estão duplicados. Próxima, meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, a gente passa a ter então a quantidade de DNA metade da célula-mãe. Lembrando que são 4 células, então, que tem a metade da quantidade de DNA que a célula-mãe tinha. Comparando o gráfico da mitose com o da meiose, mitose começa com 2Q, termina com 2Q, gerando duas células filhas idênticas à célula-mãe. A meiose começa com 2Q, termina com Q, gerando 4 células filhas com a metade da quantidade de DNA que a célula-mãe tinha. Aonde a meiose ocorre no testículo. No testículo gerando espermatozoides. Aqui a gente chama de espermatogênese, né? Gênese vem de início, geração dos espermatozoides. O testículo ele é formado por um emaranhado de túbulos. Dentro desse túbulo, na luz do túbulo, é onde os espermatozoides estão sendo gerados. Eles são gerados na parede do túbulo e despejados na luz do túbulo para serem ejaculados. O espermatozoide, então, começa com uma célula germinativa 2N que se multiplica por mitose, mas que quando quer se transformar em um espermatozoide, ele passa por meiose. Então, a espermatogônia é 2N, então, da parede do tubo para dentro do tubo. Passa pela primeira meiose, vira espermatócito 1. Segunda pela primeira divisão da meiose. Meiose 1, vira espermatócito 2. Desculpa. A espermatogônia passa por um período de crescimento e quando ela cresceu, ela se transforma no espermatócito 1, ainda é uma célula 2N. Essa célula 2N espermatogônia passa pela primeira divisão da meiose e se transforma em espermatócito 2, que já tem N cromossomos, mas esses cromossomos estão duplicados. Passa então pela meiose 2, gerando as espermátides, que já são N, e as espermátides passam por um período de diferenciação, gerando espermatozoide, que está pronto para ser ejaculado e fecundar um óvulo. Aqui um detalhe da anatomia do espermatozoide, né? Com a cabeça, com o acrossomo, que a gente já viu que é um complexo de Golgi modificado, né? Para digerir as camadas externas da parede do óvulo e conseguir penetrar o óvulo. Composto por uma peça intermediária, que é uma bateria de mitocôndrias que é responsável por gerar ATP para que o espermatozoide consiga nadar usando sua cauda ou flagelo. Aqui é a ovulogênese, né? Geração do óvulo. Então, a ovulogênese começa com uma célula germinativa 2N, que são as ovogônias. A ovogônia passa por mitose, gerando novas ovogônias. Depois passa por um período de crescimento sem divisão celular, gerando o ovócito 1. E então pela meiose 1, gerando o ovócito 2. Agora, o que é importante vocês saberem é que das 4 células N geradas na meiose na ovulogênese, apenas uma vai se transformar no óvulo. Os outros se transformam nos glóbulos polares, que não têm função reprodutiva. Eles acompanham o óvulo somente, mas não são fecundados e não geram novos seres. Tá? O ovócito 2 tem N cromossomos duplicados e quando ele sai do óvulo, ele sai como ovócito 2. E essa segunda etapa da divisão celular, da meiose, só vai acontecer se esse ovócito 2 for fecundado. Se ele não for fecundado, ele é eliminado na menstruação. Do local de onde esse ovócito 2 saiu, é formado um corpo lúteo, que tem função de produção de hormônios para manutenção da gravidez, preparação do útero e tal. Se o óvulo não é fecundado, esse corpo lúteo morre
o corpo lúteo morre, acontece a menstruação. Então, esse esquema mostra as fases da ovulogênese e como esse processo ocorre no ovário em cada ciclo menstrual. Ovócito 1 até a liberação do ovócito 2, processo denominado ovulação. No ovário, cada ovócito está contido em um folículo e cada ciclo menstrual, um desses folículos inicia a maturação, formando o ovócito 2. O folículo, depois que eliminou o ovócito 2, transforma-se no corpo lúteo, ou corpo amarelo, que secreta hormônios relacionados ao ciclo menstrual. Depois, o corpo lúteo regride e todo esse processo é controlado pelos hormônios estrógeno, progesterona e outros. Certo? Aqui um detalhe do óvulo. O óvulo, então, tem o óvulo em si, que só vai aparecer caso aconteça a fecundação. Corpúsculo polar, que acompanha ele. E a zona pelúcida, com células auxiliares foliculares, que são importantes para a manutenção do óvulo e a redução da chance de polispermia. Então, nossas células, o que aconteceu com elas? Lá no testículo do seu pai, uma espermatogônia entrou em meiose e gerou um espermatozoide. E no ovário da sua mãe, aconteceu a mesma coisa com uma ovogônia, gerando um óvulo. Ambos com N cromossomos, metade da quantidade de DNA que você tem. Na fecundação, que acontece em uma relação sexual, o espermatozoide do seu pai encontra o óvulo da sua mãe, tem a fecundação. A gente volta, você passou a ter 2 N cromossomos e passou a fazer mitose para crescer. Beleza? Pessoal, divisão celular acaba aqui. São essas 2 aulas postadas hoje. Até semana que vem eu devo colocar uma atividade avaliativa e a nota de vocês deve ser fechada até o dia 30. Teremos a nota do primeiro bimestre. Ok? Espero que não esteja muito difícil aí o isolamento social de vocês e que vocês entendam a importância do que está acontecendo, tá? E uma boa noite, bom descanso para vocês. Fiquem em casa. Um abraço. Tchau, tchau.